chegou a hora de falarmos também aí de como começar em SEO. Quero ser um profissional de SEO. Ou estou formando profissionais de SEO, acho que isso é super importante também, a gente não tem só o caminho, né, de pessoas que estão entrando em SEO, mas pessoas que estão sendo formadas até por nós mesmos aqui, né, e como formar essas pessoas, então como começar é o nosso tema de hoje, e quem aí se habilita para ser o primeiro a falar desse caminho aí, construir conosco hoje à noite essa temática? Deixa eu só fazer um comentário antes. O tema de hoje, ele conversa muito com essa nossa experiência aqui no YouTube. A gente estava brincando lá no grupo que a gente não tinha ideia de como é que ia começar, a gente decidiu fazer, e ao longo do processo a gente foi tentando entender a ferramenta, uma pessoa já tinha uma experiência com uma coisa, outra com outra, e a gente foi se ajudando e estamos aqui, aparentemente tudo funcionando. Eu acho que o começo de SEO para todo mundo é um pouco assim, principalmente quem começou há algum tempo atrás, tipo há 10 anos atrás, 9 anos atrás, não tinha muita ideia do que era SEO no Brasil, a gente estava meio que construindo o mercado junto, aprendendo junto, indo a eventos, então acho que o começo é sempre meio conturbado mesmo. Eu lembro que eu era muito perdidaço, assim. Eu fiz curso, eu li as coisas, e aí eu sentava para trabalhar e falava, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Para onde eu vou? O que eu faço primeiro? Eu tenho um bando de conceitos na minha cabeça, mas eu não tenho ideia de que caminho que eu devo tomar. Então eu acho que isso deve ser muito normal na vida de quem está aprendendo SEO, de quem quer aprender. Então, se você está nesse momento, saiba que todos nós passamos por ele, todos nós, até hoje, às vezes, a gente se pega pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, do que caminho eu tomo e onde eu vou. Então, eu acho que isso é muito comum e normal na vida de um SEO. Mais algum comentário nesse sentido, assim, do começo? O meu também foi super perdido, tá? Eu lembro que foi assim, eu comecei por um convite de amigos, tá? Que falaram, a gente tem uma aqui, lembra daquela história de cupons? Tipo, quando o peixe urbano era muito, muito forte, Groupon, então, falaram, não, a gente vai formar aqui, na verdade, um time dentro de uma empresa de cupons voltada para o interior de Minas Gerais. E a gente tem aqui uma disciplina chamada, né, uma vaga aqui para SEO. E eu falei assim, por onde passa, o que come, o que faz? Isso lá em 2010 para 2011. E a gente não tinha tantos eventos. Eu lembro que para ter acesso mesmo, você tinha que cavar a internet, porque nem os assuntos lá dos Estados Unidos, né, assuntos de fora, tanto de SEO da Europa, você não tinha tanto acesso assim, né? Você não tinha acesso de forma fácil hoje, como a gente tem vários sites, né? Então, foi muito difícil para mim encontrar material, e eu saía catando evento no Brasil, principalmente eu lembro que eu fui a um que chama o ISO, não sei se quem está aqui lembra do ISO, nossa, a gente denunciou a idade real, assim, oficial. Eu estava no primeiro, eu acho que teve no segundo Nossa, eu estava também. eu estava. Gente, a gente não se viu. Olha que o mundo pequeno. Então, assim, eu procurava eventos, e vocês viram a Cléo também, né, procurando eventos, e a gente saía tentando encontrar realmente conteúdo de qualidade para a gente acabar se formando, né? Hoje a gente vê SEO como uma profissão e muita gente entrando aqui na área e já tendo muito conteúdo, tendo SEOs formados, inclusive, para poder ajudar nessa trajetória de início, mas lá atrás a gente tinha, assim, só alguns expoentes, eu acho que vocês lembram, né, dos nomes específicos, e essas pessoas, ao meu ver, tá, e aí eu posso estar muito errada, mas antigamente você não conseguia conversar tanto com elas como a gente consegue hoje, né, de ter acesso, de que você liga para um deles aqui no próprio WhatsApp, ou se você usa aqui no YouTube, e-mail, enfim, a gente não tinha acesso. Eu tive super dificuldade de acesso a essas pessoas, então eu acho que hoje o diferencial, principalmente para você que está começando na área, é peça ajuda. Eu faço muito isso e eu vejo não que eu seja, pelo menos assim, eu tenho aí, lógico, uma expertise. Olha o SEO, alguém lembrou desse evento, esse evento era muito grande e eu não consegui ir. Peça ajuda. Não que assim, eu acho que a gente já tem uma expertise, aqui todo mundo tem um caminho de construção, mas um ponto para você que está começando, que tem, por exemplo, dificuldade para achar material, ou só tem material, né, em inglês e etc. Acho que a gente não pode restringir aqui, né, por exemplo, a colocar por, né, questões de linguísticas mesmo, né, a gente tem que deixar, eu acho que aberto para todo mundo, tem que ser democrático, as pessoas podem ir aprendendo ao longo do caminho, mas se você tem essa barreira, ou se você não está achando o conteúdo, chame alguém no LinkedIn,
já fizeram isso comigo, eu já fiz isso com outras pessoas também no início da minha carreira. Chamei no LinkedIn, perguntei se topava trocar uma ideia de 30 minutos, se tinha um tempinho na agenda para me ajudar, que eu estava entrando na área, eu queria aprender mais. Então, pedir ajuda para mim, para você que está começando, é fundamental. E se eu estou formando alguém hoje, e eu sei que eu tenho ainda muitos pontos de melhoria, eu falo sempre para as pessoas que estão trabalhando comigo, eu conheço fulano que é SEO, quer bater um papo com ele? Quer tirar dúvidas, entender outro nicho de atuação, entender outro ponto aqui? Eu acho que pedir ajuda nesse início é fundamental. É ser cara de pau mesmo, tá? Porque para aprender, eu acho que para evoluir, a gente tem que realmente... Minha mãe diz uma coisa que eu detesto usar, mas eu acho que faz sentido, que é que tem boca vai a Roma, né? A história do quem abre a boca e pede ajuda, sempre vai ter alguém disposto a fazer esse papel. Então, sintam-se acolhidos nesse momento e acolhidas, porque começar é difícil mesmo, mas tem muita gente disposta a ajudar e esse é um grupo que está muito disposto a isso, inclusive essa live, eu acho que tanto no Clubhouse como aqui no YouTube, tem esse objetivo, democratizar e incluir, né? E aí eu acho que próximos passos aqui que a gente pode discutir também é trazer material, né? Onde encontrar materiais de início, assim, eu recebo muito disso, às vezes, que é, eu tô no nível inicial, bem iniciante mesmo, além de ter pedido ajuda para alguém, onde eu começo? Qual é o start? Eu faço um curso, eu começo com material de algum SEO específico, de um site específico, eu acho que vocês podem contribuir bastante nesse assunto aqui. Eu posso pegar um gancho? Eu vou pegar um gancho aí, que você falou que a gente precisa pedir ajuda. Eu, quando comecei, eu fui muito, muito, muito cara de pau. Eu devo ter sido a pessoa mais cara de pau, assim, do início de SEO. Porque eu fui na galera que, em 2009, eram os caras que estavam começando, ou que já estavam no mercado Brasil, e que eram as grandes referências, que era o Fábio Ricota, o pessoal da Mestre, o pessoal da Master também, o Cassiano, eu fui bem caruda atrás deles, sabe? E aí, na época eu era desenvolvedora, eu acho que é menos comum um desenvolvedor ir para essa área do que uma pessoa que é de conteúdo, ou jornalista, alguma coisa assim, fazer essa migração. E aí eu comecei a estudar aquele negócio tipo, como que eu vou otimizar o código-fonte do meu site? E nisso aí eu descobri que você otimizando um código, você deixava ele mais relevante no Google. E aí o que é SEO? Como assim, sabe? E aí, olha, se eu colocar uma palavra-chave no title, vai... E era fantástico, né? Que em 2009 a gente... Era tudo mato, a gente colocava a palavra-chave no title, já ficava bem posicionado, né? Era bem desse jeito. E aí, nisso que o Twitter meio que ele estava começando a ter uma movimentação no Brasil também, eu lembro bem disso. E aí, eu fui a minha fonte foi o Twitter, olha que louco. E aí, eu lembro que eu procurei no Twitter SEO, e aí eu comecei a acompanhar um monte de pessoas, tanto aqui do Brasil quanto de fora, e aí eu conheci esses profissionais que na época já eram referências, e aí foi caruda mesmo, gente. Eu mandei mensagem pelo Twitter no privado, do tipo, cara, me ensina, ou então, eu tô com uma dúvida e não sei o quê. E é engraçado, porque eu, naquela época, ficava assim, nossa, essa pessoa deve ser mega tarefada, não vai me ajudar. E, pelo contrário, acaba ajudando. E é bem isso, né? Eu recebo contatos, principalmente pelo LinkedIn, de pessoas, Cleo, me ajuda com isso, ou então, normalmente vem com aquele negócio assim, tô precisando de uma consultoria. Só que, velho, não dá, a consultoria não tá virando, mas qual que é a dúvida? Do que você precisa aí? De repente eu posso te ajudar, às vezes você nem precisa de uma consultoria, apenas, às vezes só um direcionamento já te ajuda, né? E eu acho que é bem isso aí, sabe? Tipo, você tem aquela dúvida, pega as pessoas, começa a mandar dúvida e tudo mais, vai atrás, que super funciona. E aí, em relação ao todo, o que facilita hoje em dia é que tem bastante material online. Então, assim, em 2009 quase não tinha nada e a maioria e quando tinha era normalmente em inglês, né?
E aí, hoje em dia, já está bem mais simples essa questão, principalmente porque o mercado de SEO está mega aquecido. É aquele negócio, eu vejo o SEO como futuro, principalmente porque as empresas já não querem pagar milhares de dólares mais para o Google e o Facebook, que são os grandes players aí, para trazer tráfego, né? As empresas já estão preocupadas com essa questão de, não, eu vou focar aqui no orgânico, que o meu investimento vai ser muito menor e eu vou ter o mesmo retorno do que se eu estivesse pagando os milhares lá que normalmente acaba gastando em cima, investindo, né? Não vou falar gastando, é investindo em cima, né? Então, eu vejo a SEO bem como isso. E aí, exatamente por esse motivo, eu vejo tudo como, cara, tem muito material. Tem muita pessoa falando a respeito de SEO. A gente, né? Pegando a gente aqui dizendo, pô, vamos fazer um grupo novo, né? Para falar de SEO para a galera aqui e tudo mais. Então, aproveitem. Aí, essa é a segunda dica. Aproveitem os materiais que estão disponíveis. O Google mesmo tem aquela do Webmaster Tools lá, o Academy do Webmaster Tools, que é um material fabuloso, sabe, para qualquer um que está iniciando. Inclusive, quando eu trago as pessoas para dentro do time, os dois cursos que eu falo, você vai fazer primeiro esse curso aqui do Google Analytics, que tem gratuito lá do Google, o para iniciantes, e agora você vai pegar aqui o do Webmaster Tools para SEO para iniciantes também. Então, esses dois pontos de partida eu acho que serve para qualquer um que está iniciando na área. Sim, eu queria até comentar isso que você falou. Hoje tem muita documentação do Google. Eu estava analisando essa semana, falei, gente, o Google deu uma atenção para SEO nos últimos tempos, assim, gigante, né? De ter o canal lá no YouTube, com as pessoas do Google fazendo vídeo, materiais oficiais. É impressionante como o Google, assim, está direcionando super atenção em cima disso, que no passado não tinha, né? E é engraçado que no passado eu me recordo de alguns livros, tipo Arte de SEO, que é super grande e tal, e eu não sei se tem livros hoje atualizados, porque a coisa é tão dinâmica e o Google lança tanta coisa que às vezes me perguntam assim, tem algum curso que você recomenda? Eu falo, lê a documentação do Google. Lá é a fonte, é a origem, tem coisa pra caramba lá. Você vai ficar, sei lá, quantos dias consumindo material e é a origem, né? Eu acho que não precisa nem gastar com curso, basta ter tempo mesmo. E eu acho que é interessante frisar, assim, que o material do Google é importante para todo mundo, principalmente porque a gente está falando de boas práticas e de algo que está dentro do correto, né, dentro do esperado. Então, é importante para os conceitos ficarem muito corretos, muito certinhos. Eu lembro de uma vez, eu não lembro com quem eu estava conversando, daí falou assim, nossa, mas as pessoas entendem um conceito X, sabe, robots.txt. Tá? Entendem o que é o robot e o papel dele de uma forma tão deturpada, e é tão simples se você parar para ler a documentação do Google sobre robots.txt, para entender do porquê que o robot existe, como ele funciona, as regras que estão ali dentro, enfim. Então, é tão fácil, né? Hoje está tão acessível, realmente, como a Natasha colocou, a Cléo também, principalmente Google. Né, porque agora a gente tem uma vasta documentação em língua portuguesa, ou seja, não, né, quebrando a barreira aí de estar numa língua inglesa, e para que mais pessoas consigam ter, né, acesso a isso. Mas o curso em si, eu entendo que a priori, porque muita gente vem perguntar assim, mas eu queria fazer um curso, que curso que eu faço, e etc. Eu realmente tenho uma grande dificuldade de indicar cursos de SEO. E eu não sei se vocês também passam por isso, né? Eu não indico normalmente cursos, mas eu indico esse caminho que a gente está passando por aqui. Começa principalmente com as guidelines, né? O guia de boas práticas, ali o guia para iniciantes, né? Que tem dentro do Google. Você lê muito do Webmaster, que antes era, porque eu sempre lembro que era Central, né? Hoje não é Central mais, se eu não me lembro. Mas é porque eu fixei o nome na cabeça, porque eu sou velha, né, gente? É da época que se pagava para fazer prova do Analytics, né, Brasil? Então, aqui, me desculpem a idade. Hoje, a certificação do Analytics não precisa mais pagar, e era em dólar, viu, gente? Era barato, o dólar não estava nessa altura, mas era difícil para a gente que estava começando a pagar certificação do Analytics. E hoje o Google oferece ali com uma parceria, se eu não me engano, com Coursera,
tá? E eu vi essa iniciativa esses dias, que é o Think with Google, né? Que você tem hoje cursos em língua portuguesa, tanto de analytics, análise de dados, SEO, comportamento do usuário, que são itens que conversam muito com o nosso ambiente aqui de SEO, do que a gente faz no nosso dia a dia. Então, assim, explorem as fontes gratuitas. Principalmente se a gente vai falando de fontes gratuitas do Google, né, porque a gente sabe que está dentro do caminho esperado, o caminho correto, e que você não vai ter nenhuma pegadinha ali do guru querendo te dizer como deve ser feito, que eu acho que é o que a gente tem mais receio aqui, tá? Mas partindo desse princípio, vamos falar, a pessoa tem dificuldade, eu acho que a gente também tem que olhar por vários caminhos, tá? A pessoa tem dificuldade de aprendizado sozinha, vamos dizer. Ela não consegue ali ficar só olhando para aquelas videoaulas do Google ou fazer o treinamento do Analytics. A gente tem vários perfis, né, ser humano, né, são vários perfis aqui. Então, se não, eu só aprendo com curso online, eu só aprendo com uma pessoa olhando para mim, explicando, mesmo que seja gravado, eu só aprendo dessa forma, né, indo ali, tateando de forma mais micro. Tem algum que vocês indiquem, mesmo que seja pago e que seja mais caro, mas, né, pensando que talvez tenha algum que entre num budget, né, mais razoável? Vocês conhecem alguns? Querem opinar sobre algum? Já fizeram, enfim? Olha, eu fiz muito pouco. Eu tive um curso que eu fiz presencial lá em 2010 também. Nem sei se eles ainda dão esse curso, mas foi o único que eu fiz, então não tenho muita experiência. E depois online eu achei aquele da Conversion. Não sei se muita gente topou por esse curso aí também, acho que em 2011 ou 12 que eles lançaram, o Open SEO. E aí acho que eu recomendo até hoje para todo mundo que me pergunta. Foi um curso bem legal, se você pegar o básico dele, que são as guidelines, você não vai ter problema de atualização nem nada do tipo. Tem muita informação lá já datada, mas se você pegar o conceito principal ali, basicamente é o mesmo até hoje, que é servir um bom conteúdo para o usuário. Então não tem muito segredo. E das guidelines do Google aí mesmo que a gente comentou, que antigamente não tinha quase nada de documentação, hoje tem documentação gigantesca, tem ferramenta para teste, tem os vídeos do canal do YouTube deles aí, saindo, acho que quase todo mês tem vídeo novo também, então tem muito material aí para o pessoal aprender, e aí eu sempre recomendo algumas fontes para a pessoa buscar conhecimento também, acabo não recomendando um curso ou outro específico, até porque como eu não fiz, eu não tenho como recomendar um curso ou outro, falar que esse é melhor que aquele, então eu sempre dou alguns caminhos, tem o guia de iniciante da MOS, que eles refizeram também esse ano passado, tá muito show de bola, então dou alguns caminhos aí para a pessoa procurar conhecimento e seguir aprendendo. Só fazer um complemento. Opa, desculpa, Bruno. Só fazer um complemento aqui, pessoal. Eu acho que todo mundo citou aí a diversidade de materiais que a gente tem, de fato, é gigante. Isso tanto de Google, quanto canais pessoais, quanto blogs, tanto agora está crescendo mais no Brasil, mas mais fora do Brasil, que a gente tinha as referências. Eu acho que um grande ponto, nunca fiz um curso de SEO também, tá? Mas eu acho que um curso, para aquele cara que está, para aquela pessoa que está começando, ele pode ser um pontapé inicial. Então, se ele tem um conhecimento muito raso em SEO, eu acho que o curso ele pode dar uma base boa, tá? E que vai dar o pontapé inicial para que depois você consiga filtrar melhor aquele tipo de conteúdo que você está vendo. Porque tem duas coisas, né? Eu acho que a quantidade de conteúdo, ela pode ser ruim também. Então, é fácil encontrar essa informação, mas qual informação é a informação verdadeira? Então, assim, falando um caminho que ninguém comentou ainda, eu acho que, só tentando pegar um outro gancho, eu acho que pode ser legal você fazer um curso, sim. Você vai ter a base, não quer dizer que você vai sair dali sendo já um analista, mas você vai conseguir filtrar melhor essa informação. Você tem que ter em mente que SEO você vai ser autodidata. Na maioria das vezes você vai aprender sozinho, você vai se capacitar por conta própria, você vai ter que estar atento às mudanças. Tá? Mas depois que você já fez esse curso, você consegue filtrar melhor essa informação,
eu sou o cara da agência, então eu vou puxar um pouquinho para o lado de cá, mas eu acho que, cara, procurar um emprego, uma vaga iniciante, dependendo do teu nível ali de assistente, de júnior, até estagiário, se você tiver uma faculdade, em uma agência, ao meu ver, é algo que pode trazer um grande aprendizado para você. Isso porque você vai ter um contato gigante com vários segmentos, clientes, projetos com KPIs totalmente diferentes, tá? Então, eu acho que pode ser um bom caminho para aquela pessoa, inicialmente, que tem uma dificuldade de aprender sozinho, vai no curso, filtra essas informações, aí depois você vai estar mais fácil de compreender tudo aquilo, procura um trabalho, talvez, porque a gente sabe que é difícil, não vai nascer um blog do zero com conhecimento e começar a fazer SEO e tudo mais, né? Então, vai lá, vai aprimorando isso, o conhecimento ele também vem com o tempo, tá? Então, acho que é isso, completando o que o pessoal falou aí. Quando alguém me pergunta hoje, assim, eu fiz o curso da Mestre SEO, acho que me abriu muitas portas lá atrás, me deu um bom norte, me deixou desnorteado também em alguns momentos, porque justamente aquela ideia de muita coisa acontece naqueles 2 dias, e foi uma experiência muito legal. Eu tenho uma admiração pelo Fábio Ricota, desde aquele momento em que ele fomentava o mercado de SEO no Brasil. Eu nunca tive contato pessoal com ele, de ser amigo e tal, mas sempre vi ele como uma referência legal dentro do mercado. Faz tempo que eu não vejo, mas para mim foi um marco importante fazer o curso dele. Então, se ele ainda estiver dando o curso, eu acho que para fundamentar a base, valeria. Assim como outros cursos na internet. Eu já vi vários cursos gratuitos no YouTube. Eu acho que para você aprender os conceitos básicos, básico quando eu tô falando é bem básico mesmo, title, description, o que é SEO, qual o papel de um SEO, acho que esses cursos assim podem dar uma boa ajudada. Mas hoje, quando alguém me pergunta o que eu faço para aprender SEO, eu penso assim, você quer ir para que rumo? Você gosta de algo mais técnico ou de conteúdo? Se você gosta de algo mais técnico, estuda JavaScript, começa por ali, tenta entender como é que é a linguagem, tenta entender como é que o HTML se comporta, vai por esse lado. Se você gosta de algo de mais conteúdo, eu falo, leia o livro do Rafael Reis. Eu acho que é uma referência muito importante hoje na área de conteúdo, e vá a eventos, qualquer evento de SEO, todos, se você puder ir. E fica depois dos eventos. A gente sabe do quanto isso é importante, do quanto a gente troca ideia depois dos eventos. Claro que a gente está no momento de pandemia, não vai ter evento agora, mas está tendo lives. Então assista lives, veja que você não vai ter muita informação, muita formação naquele momento, você vai ficar perdido, mas depois de um tempo você começa a entender, a encaixar as pecinhas. Você precisa de tempo de maturação. Eu gosto do que o Matheus falou de ir para uma agência você vai fazer em um ano muitos clientes, você vai ver muita diversidade de conteúdo e você vai ter que se colocar à prova em várias questões. Mesmo que você não tenha que tomar as decisões, você vai estar vendo as decisões acontecerem. Então, se você puder estagiar numa agência, entrar como júnior numa agência, isso faz toda a diferença. Mesmo quando você não souber nada. Geralmente eu dou esses caminhos para quem pergunta sobre SEO. Oi, pessoal. Opa, me atravessei aí, mano. Mas Vai lá, Marcelo. Pode ir, um pouquinho dos cursos, eu não tive a oportunidade de fazer nenhum desses cursos dos primórdios aí, que muitos aí fizeram, mas acho tentando, assim, recentemente o que a gente viu, não que a gente recomende, mas um que eu fiz, eu gostei bastante do material, inclusive acho que foi o Mário foi um dos primeiros a puxar a fila até quando saiu, porque é o curso lá de fora da Blu-ray, de SEO Manager, acho que o Mário, se não me engano, foi um dos que ajudou a divulgar aqui, um dos primeiros a puxar a fila, que depois até foi meio polêmica esse curso que eles abriram, né, gratuito, enfim, não pode falar nada disso, mas o curso, eu achei excelente o material, eu achei uma qualidade muito, muito boa, então, assim, é um material bem recente, bem atual, hoje eu não faço ideia de quanto ele está custando, eu sei que ele deve ser um curso... eu sei que ele era um curso caro, então ele provavelmente voltou a ser, principalmente para nós, eu digo pela conversão, né, para pagar em reais, eu sei que ele está bem caro, mas é um material bem atualizado e bem completo, assim, meio tipo cabo a rabo mesmo, assim, eu acho que mesmo que se você nunca viu, tá começando agora, sem dúvida pode ser um material bem, bem valioso. E puxando os ganchos, acho que, eu não lembro se foi a Rose, foi a Cleo que comentou, do The Art of SEO, ou talvez até a Natasha, mas ele, por mais que seja um livro antigo, vamos dizer assim, ele continua super atual. Se você pegar ele para reler agora, claro, tem uma coisa ou outra que muda ali, que mudou um pouquinho as regras do jogo, mas como base, como assim, os fundamentos ali, esse livro continua sendo
muito, muito atual também. Então, eu super indico ele como leitura, fugindo, eu sei que a gente estava falando de curso, mas como leitura, a arte do SEO é mais difícil encontrar em português, se encontra, tipo, na estante virtual da vida, e é um livro caro também, gigante para ler, mas vale a pena, assim, eu super indico também como alternativa para cursos. Aí. Então, provavelmente online você também deve encontrar, talvez até e-book dele um pouco mais barato, acho. E só um comentário rápido aqui que eu acabei esquecendo, uma referência que eu dou muito é escute podcast. Eu acho que diversos podcasts agora estão por aí, alguns muito básicos, outros mais avançados, muitos em inglês, então assim, eu aprendi inglês ouvindo podcast, os primeiros 50 mil podcasts que você vai ouvir, você não vai entender nada, mas continua, você vai entender em algum momento, você vai entender algumas partes técnicas, você vai começar a pegar. Então eu acho que vale muito a pena ouvir podcast para aprender SEO, acho que tem muito conteúdo rico nisso aí. Inclusive, a gente falou mais cedo de que o Google abriu mais as portas, trouxe mais coisas, inclusive para o mercado português. O Pedro Dias foi importante nesse processo, depois, se não me engano, o André Rosa. Então, tem gente que fala português lá dentro, que está olhando para o Brasil e entende a necessidade, e acho que isso acabou trazendo material para o português também. No blog do próprio Google tem coisas em português. Não sei se está sempre atualizado igual de inglês, mas sempre que eu procuro alguma referência, eu acabo achando ali. Então, é possível você achar esse material em português também. O pessoal está pedindo indicações de podcasts e outros itens, Mário. Aí, se você puder também trazer as suas indicações depois da tua fala, vai ser interessante. Tá porque tem alguns muito bons. Foi ótimo, Madem, você lembrar aí dos podcasts, porque eu tenho a minha listinha aqui também. Eu já vou pegar para poder passar para o pessoal aqui como as indicações. Vai lá, Mário. Bom, o principal podcast é o do próprio Google, né? Tem um podcast do Google, do Search of Records, agora não lembro se o nome é exatamente esse, mas tem o deles. O que há algum tempo seria impensável, né? Seria impensável. 3, 4 anos atrás, o Google falando de um podcast de SEO, acho que não passava. Então, depois teve o canal Mythbusters, eu acho, o SEO Myths, eu não lembro exatamente, mas tem bastante coisa lá. E aqui no Brasil tem um podcast bem legal de um rapaz, que eu esqueci o nome, se eu não me engano é Searchcast, o nome dele, e ele estava fazendo alguns materiais bem legais. Não sei como é que está, se está bem atualizado hoje em dia ou não. Sobre o curso da Blue Array, ele é muito legal mesmo, mas eu não fui o primeiro que publicou lá não, foi o Bruno. Eu vi lá da publicação do Bruno, achei legal pra caramba, e aí eu compartilhei com todo mundo. Cara, quando eu comecei em SEO, acho que eu comecei em 2009 também, bem lá atrás, e eu era web designer na época, então eu fazia site, e a maioria dos sites em Flash, isso entrega muita idade, porque eu fazia site em Flash e trabalhar com SEO e Flash é algo bem impensável naquela época, hoje em dia então já nem existe mais. E aí eu estava trabalhando dentro de uma empresa na minha cidade natal, bem pequenininha, e a gente desenvolvendo o site e começando a entender o que era Google, e eles começando a fazer um pouquinho de Google Ads na época, abriram a oportunidade de alguém cuidar de SEO, e ninguém sabia o que era SEO lá dentro. Então eu comecei a estudar. Passei pelo que a Cléo falou, de não ter material em português quase nenhum. O único material naquela época que a gente encontrava era o da Mestre SEO, que a Cléo trabalhava lá também, né, Cléo? Acho que você chegou a trabalhar na Mestre SEO, não? Não. Achei que você tinha trabalhado lá. Eu só ficava muito perto dos meninos nos eventos para ficar fazendo benchmark. Legal. Achei que você trabalhava lá, foi mal. Mas não. Acompanhava o material da Mestre SEO, fiz o curso da Mestre SEO em 2010, porque eu acabei achando necessário, e na época era o curso mais relevante que existia no Brasil. O Open SEO, para quem está buscando um curso gratuito, hoje, o Bruno já falou dele, também é um curso bem legal para quem quiser, está até um pouco mais atualizado. O pessoal da Conversion, que criou esse curso, deu uma atualizada nele ano passado, então está bem legal. Mas foi bem, assim, difícil o início, porque eu tinha uma facilidade um pouco maior na questão técnica, porque bem ou mal já trabalhava com HTML, com CSS, com JavaScript, então eu não tive tanto da dificuldade técnica que algumas pessoas têm no início, mas eu tinha dificuldade de entender por onde começar, o que fazer, qual era mais importante, o que deveria ser feito primeiro, o que a gente deveria priorizar. E aí foi um pouco do que vocês falaram também de guideline. Eu falei, cara, vou ler o
que o próprio Google diz. Na época, as guidelines eram bem pequenininhas, né? Hoje a gente tem documento lá com quase 200 páginas de PDF, mas na época era tudo muito pequenininho, era tudo muito pouco acessível, era tudo muito difícil. Então, eu comecei a ir testando. E a minha recomendação para qualquer pessoa que esteja começando com SEO é teste tudo. Comece testando tudo que você vai fazer e vai anotando e vai vendo que dá resultado, vai vendo o que você aprendeu. Se possível, criar um sitezinho bem básico, um blog, um site, lá no WordPress. É muito simples você criar um sitezinho básico no WordPress com um tema padrão lá para você testar. Se você não conseguir testar, vai ser difícil você conseguir ter a sua primeira oportunidade de SEO. O mercado está muito aquecido, tem muita gente entrando no mercado, mas a gente também precisa de pessoas que tenham pelo menos o básico do conhecimento de SEO, que saibam o que é SEO, e a melhor maneira que eu acho que eu vejo hoje de você fazer isso é você testando. É você montar o seu sitezinho lá, compra uma hospedagem no WordPress compartilhada. É melhor para SEO? Não, não é. A gente sabe que vai ter problemas de performance, vai ter problema de velocidade, vai ter outras coisas, mas para você começar, é bem legal. Então, você pode criar um sitezinho lá, começa a testar, vê o material que está todo mundo compartilhando aqui, vai lá no Search of the Records, vai lá no canal do YouTube do Google, vai no OpenSEO, vai tudo que tem gratuito na internet. O Blue Array é caro mesmo. O Blue Array ali, se eu não me engano, hoje em dia ele custa 1.000 libras, ele ficou gratuito até quase o final do ano passado, mas agora ele está custando 1.000 libras, e a libra está, se a gente for colocar no real, está já quase batendo os R$9, então fica um custo de quase R$9.000. É um investimento bom? É. Mas tem muito local gratuito para você aprender sobre SEO, que eu acho que é válido você começar. Bom, se a gente não testar, a gente acaba demorando muito mais a absorver conteúdo dentro de SEO. Então, coloca a mão na massa, cria seu site, escolhe um assunto que você goste e comece a entender tudo.